Duplo Expresso. Vamos conversar com o sociólogo, escritor e analista internacional Lejane Mihan, que vai comentar o significado do Iraque na geopolítica do Oriente Médio. Bom dia, Lejane Mihan. Prazer tê-lo aqui. Você já vai antecipando. Eu posso até quebrar um pouco a expectativa sua, que certamente você está com isso na ponta da língua para falar, mas o Lejane Mihan vai dividir o comentário dele em duas partes, porque a pesquisa foi grande e ele vai tentar trazer em 2 episódios o significado do Iraque na geopolítica do Oriente Médio. Olha, sobre o Iraque é sempre bom falarmos, Lejane Mihan, porque é um acontecimento muito recente, é um acontecimento onde eu tenho assim uma pesquisa muito grande daquele momento das negociações e como se deu tudo aquilo, pela proximidade que tenho com Hans Blix, que foi o representante das Nações Unidas e que dizia não há armas de destruição em massa, e toda aquela propaganda que houve contra o próprio Hans Blix e aquela tentativa de desacreditá-lo, que lamentavelmente só permitiram a verdade, que era a verdade com Hans Blix, depois da terra arrasada no Iraque, lamentavelmente. E aí o Tribunal de Haia não serve para nada, porque Tony Blair e George Bush estão soltos. Wellington, já há uma tradição, né? Você estava falando aí do Hans Blix, mas os Estados Unidos, assim, de suecos que ficam travados na garganta dos americanos, a gente não pode esquecer do primeiro-ministro que morreu em circunstâncias muito esquisitas quando foi lá. Primeiro-ministro não, acho que era o representante na ONU. Não, primeiro-ministro. Era o primeiro-ministro. Olof Palme. Exatamente, na questão do Congo lá, quando estava na independência, o pessoal lá o cara foi e tomou partido da legalidade, do Patrice Lumumba, que era a pessoa que tinha sido eleita e tinha carregado a independência do ex-Congo belga. O pessoal eliminou o cara. Então já é uma tradição dos suecos, às vezes, ficarem travados na garganta dos americanos. Com certeza. Então, Lejane Mihan, eu quero que você fique à vontade aí para dar a sua aula. Desculpa a introdução longa, mas é porque o Iraque realmente é muito importante, porque tem petróleo, e é por isso que estão roubando o Brasil, é por isso que Lula está preso sem crime, é por isso que células podres estão infiltradas na esquerda do Brasil, é por isso que essa direita do Brasil confunde liberalismo com entrega da soberania nacional e destruição da soberania popular. Lejane. Bom dia mais uma vez, Wellington, Rômulus. O Hans Blix, eu li a obra dele, a Suíça lava mais branco, uma coisa assim, né? Ele é um cara muito importante, né? O Muniz Bandeira, eu queria fazer um registro aqui. Eu correspondia com ele por Skype muito tempo antes dele vir a falecer. Ele é uma das pessoas que mais entende de geopolítica internacional. Eu, inclusive, fiz uma entrevista, a última que Muniz deu, por e-mail, claro, ele morava na Alemanha, né? Ele é um grande estrategista. E o Iraque, que nós vamos abordar hoje, como você bem disse, por isso que eu vou pedir mais tempo para desdobrar em duas. Nós estamos tratando da geopolítica do Iraque hoje, mas o Iraque é importante na geopolítica do mundo faz 6.000 anos, né? Ali, como se diz, o berço da civilização, ali surgiu o povo sumério, né? Onde tudo começou a acontecer, né? E nós estamos falando de um país que é a segunda reserva de petróleo do planeta, perde para a Arábia Saudita e disputa ali com a Venezuela, a segunda posição, né? Nós aqui, hoje, nosso petróleo já foi, em função do golpe, aí para as petroleiras estrangeiras, mas por isso que não dá para falar no Iraque assim, muito rapidamente, né? E aí, como você tinha sugerido, nós trocamos o zap, né? Eu vou tentar, sempre que falar do passado, fazer alguma comparação com a situação atual, né? Então, falar do Iraque é falar de um pouco da antiguidade, mas eu não me perco nessa antiguidade. Qual é o Iraque que nós devemos falar? É o Iraque arabizado, é o Iraque depois das conquistas, né, dos árabes, né, que houve uma disputa com o povo persa. Essa conquista não foi tão simples, e hoje a Pérsia é totalmente islamizada. Arabizada não é o termo, né, porque lá eles são uma civilização própria, né? Bom,
Nós começamos tradicionalmente com os mapinhas. Esses mapinhas, mania de professor, o Iraque que nós conhecemos hoje é a antiga Babilônia, né? Então, você veja a importância da Babilônia. Esse é um gráfico, essa parte mais avermelhada do gráfico é de um povo que também teve muita importância, e eu tenho um pezinho nessa ancestralidade aí, que são os assírios, né? Que são os sírios mais antigos que a humanidade conheceu. O Iraque hoje é só esse pedacinho aqui, né? Não é aquele império que vocês veem. E essa pontinha azul que vocês veem aqui é o Golfo, que a história, a imprensa chama de Golfo Pérsico. Eu prefiro chamar de Golfo Pérsico-Arábico, porque num das suas margens do Golfo é o Irã e na outra margem são países árabes, né? E aí, olhando essa partezinha azul, que vocês vão ver, então, a estratégia, por que é uma região estratégica, né? Esse pontinho aqui em cima, aqui é o Iraque. Veja, um país como o Iraque, com a dimensão que tem o Iraque, a saída para o Golfo, porque bem na pontinha aqui é o Kuwait. O Kuwait sempre foi uma das províncias, né, da antiga Babilônia, né, mesmo na época do Império Otomano. Aí, o Kuwait, que é uma reserva petrolífera muito grande, ele foi dominado pela Inglaterra. E aí criou-se um país artificialmente, e o Iraque quase que perde a saída para o mar, para o Golfo, né? Então, essa regiãozinha aqui é chamado Shat el Arab, né? É uma espécie de uma tradução livre. Quando os dois principais rios do Iraque, que é o Tigre e o Eufrates, se encontram nessa pontinha e desaguam no Golfo, né? Eu vou mostrar até uma foto a seguir, mas é uma nesguinha de terra de mar de 800 metros de lado a lado, né? E esse cháter aqui, esse estreito, ele tem 50 quilômetros de um lado ao outro, né? É a única saída. E aqui mais embaixo, vocês vão ver, né? O Estreito de Hormuz, é um dos estreitos mais estratégicos. Por aqui passam quase que metade do petróleo da Terra todos os dias, né? A quinta frota dos Estados Unidos, de 7 frotas que eles têm no mundo inteiro, a quinta frota está estacionada aqui no Bahrein, né? Que é nesse lado árabe aqui, para dominar toda essa região aqui, né? E esse estreito que eu falei, o Shat el Arab, é isso aqui, ó. Aqui são as águas já unificadas do Tigre e Eufrates, né? Al-Furat, que desembocam aí na... Então, só olhando esses mapinhas, um dia eu vou dominar uma tecnologia assim que, em vez de eu ficar mostrando os gráficos, eu aperto um botão aqui e aparece lá. Mas isso é para outra... Bom, nós estamos falando, então, de um país com fronteira, com 6 fronteiras, com Turquia, né, com o Irã, o Kuwait, a Arábia Saudita, a Jordânia e a Síria. Então, é um país, claro, de saída ali para o Golfo, né? Bom, já falamos que ele foi berço de grandes civilizações, né? As civilizações da antiguidade, né? A Acádia, os partas, sumérios, né? Eu queria falar um pouquinho das civilizações mais recentes, né? Não há um país ali naquela região que não tenha sido ocupado por outros impérios. A Palestina, nós já, quando estudamos a Palestina, vimos que a Palestina foi ocupada por 9 impérios, né? E a mesma coisa o Iraque, na antiguidade persa, com Ciro, os macedônios com Alexandre, Seleucidas, romanos de Trajano, os romanos mais antigos, né? Não os romanos mais atuais. E depois os romanos do Império Bizantino, que é o romano do Oriente, e terminou com os Seleucidas, né? Então é muita ocupação. Agora, a que mais conta e a que mais importa é a que começou em 633, com o segundo califa mais importante, né? O primeiro foi Abu Bakr, o segundo foi Omar. Omar é que expande, né, o Império Árabe Muçulmano, ocupa Jerusalém. E ocupa, a gente fala ocupa, mas na verdade conquista, né? Agora, só fazendo também um parêntese, um historiador muito importante, Arnold Toynbee, talvez um dos maiores que a humanidade conheceu, escreveu A Study of History, né? Tem tradução no Brasil. Ele diz assim, não há império bom. Império é sempre ruim, ele chega, ocupa,
impõe língua, impõe costumes e tal. Ele falou, agora, mas se tem um império que foi o menos ruim, porque não existe império bom, vamos dizer, foi o Império Árabe Muçulmano. Ele não impunha a língua, não impunha a religião, não é? E os costumes eles faziam, então, uma adaptação. Então, fechando esse parênteses, aí nós vamos, então, consolidar o califado chamado Omíada, né? Que foi o período de auge, de ouro dos califados e do Império Árabe Muçulmano, né? Esse é um registro que a gente sempre faz, né? Porque se discute, eu já li muitos artigos, traduzi um artigo do francês para o português sobre se os árabes foram produtores de conhecimento ou se eles foram só transmissores, ou se eles só traduziam. Não. Os árabes foram produtores de conhecimento, também foram bons tradutores, né? Eles tinham coisas, e aí Bagdá era o centro, né? Bagdá é uma cidade planejada, uma cidade construída, não é uma cidade milenar. 762, eu esqueci de pegar o livro sobre Bagdá aqui, mas outra hora eu mostro na próxima semana, que eu recomendo. Bagdá de 762 foi o centro desse império. E existia um negócio lá que se expandiu para todo o mundo árabe muçulmano, chamado Casas da Sabedoria. Ali eram centros de produção de ciência e de tradução, não é? Então, o Império Árabe Muçulmano, nesse período, produziu talvez o maior filósofo, né, árabe muçulmano, eu, pelo menos, conheço, estudo a obra dele faz 25 anos, que foi Ibn Khaldun. Aqui também um parêntese, na biblioteca de Gilberto Freire, que um dia espero visitar em Pernambuco, tem a obra Ibn Khaldun, a tradução, a única tradução direto do árabe para o português do Brasil, de 1954. Eu tenho, né, também. Eu queria ver as anotações dele, né? Mas foi o maior filósofo, o maior sociólogo. Ibn Khaldun foi, infelizmente, no Brasil, poucas pessoas conhecem. E nós temos, nesse período, Al-Khwarizmi, que era um matemático, né, que criou os algarismos dos números, era um grande cara. E Al-Farabi, que foi um grande físico, óptico. Naquela época não existia uma faculdade de física, o cara era um cientista completo, médico, físico, astrônomo, né? Bom, e nesse tipo de império, né, nós tínhamos aí que observar o seguinte: existiam, de fato, 4 categorias de pessoas, de cidadãos, né? Os árabes muçulmanos eram os privilegiados, evidentemente que tinha, mas tinha uma segunda categoria, que eram os povos locais, que recebiam são aqueles povos que aderiram ao Islã, mas não eram necessariamente árabes. Então, vamos dizer, na hierarquia, eles eram o segundo na escala. Depois tinha uma terceira hierarquia que era protegida, que era o independente se árabe ou não, que eram os que não praticavam o Islã e eram respeitados, né? Por quê? Tem uma tradição ali que o Corão, né, como quando você cria uma nova religião, como Cristo fundou uma nova religião, é chamado a Nova Aliança, né? Ele não rompe totalmente com a velha aliança, porque você, né, não é um processo revolucionário, é um processo evolutivo, vamos dizer. E a mesma coisa Maomé fez. Maomé foi um gênio da política, da militar, administrativo, religioso. Ele sabia que, para ele fundar uma nova religião para os árabes, que hoje não é mais para os árabes, o Islã hoje está em 47 países, né, que é a Organização da Conferência Islâmica, né? Nós temos hoje no mundo 1,5 bilhões de praticantes do Islã já no mundo. É uma religião que cresce bastante, né? Então, essa terceira categoria eram os não praticantes. E aí, ali só tinha ou judeu ou cristão. Bom, bem, tinha os zoroastristas, né, que vem de Zoroastro, ou Zaratustra na tradução, mas era bastante minoria lá na Pérsia, como nós já vimos, no comentário do Irã. Esses caras eram protegidos, né? São aqueles pessoas que seguem o livro, e o livro é o Velho Testamento, é a Bíblia, né? Bom, e por fim tinha a categoria de escravo. Deixa eu fazer uma pergunta brevíssima, talvez isso seja motivo para um comentário outro dia. A gente está falando aí
da diversidade religiosa dentro do Império Árabe Muçulmano, eu pergunto para você o seguinte, aí já é na Pérsia, na verdade, né? O surgimento dos Bahá'í é uma religião tardia, no século XIX, e parece que no Irã tem uma história de que havia muita penetração dos Bahá'í na polícia política do Shah Reza Pahlavi. Eu queria saber a visão que você tem da atuação dessa religião, que é muito secreta, assim, a maneira como tal. A sede dessa religião é em Israel. Nesse bolo ali... Aqui, ó, você me botou numa saia justa agora, porque eu conheço a fé Bahá'í, não sei se é uma religião, e sei perfeitamente a ligação deles com a CIA e com Israel. Então eu não quero... então outro dia a gente vai ter que falar disso, Lejane Mihran, porque você sabe... Um reloginho para marcar o tempo, e aí quero até mostrar o relógio. Eu ganhei lá do Hezbollah no Líbano. Olha só, depois nós temos que marcar um dia para o tema Bahá'í. A gente tem que marcar um dia, sabe por quê? O marido da Raquel Dodge, o Bradley Dodge, aquele que estudou a sua graduação em tecnologia da informação, ele tem mestrado em Harvard, mas gosta de fazer bico em Brasília como professor de inglês de autoridades. O emprego dele de tempo integral é na Escola Bahá'í, a Escola das Nações em Brasília, que é onde é educado o Michelzinho, o filho do Michel Temer, e o filho do Romero Jucá, a elite brasiliense, né, em línguas, né, nessa coisa globalista. Então um dia a gente tem que falar disso, mas vamos voltar para o Iraque então. Eu preparo um comentário específico sobre... Mas eles também, para inventar essa fé, eles tiveram que pegar um pouquinho do Corão lá, né? Não dá para romper totalmente, né? Bom, nós temos que ir um pouquinho mais rápido. Essa era de ouro, né? Foi também a era de ouro da literatura. E aí, quem não leu As Mil e Uma Noites, né? Eu li, tenho várias traduções dela, né? A melhor delas, em 4 volumes, é do meu amigo, professor da USP, Ahmed Jarouche, né? Que eu recomendo bastante, né? E na Europa vivia um período de trevas, onde se queimavam livros, né? E todas as bibliotecas, né, a de Alexandria e Bagdá, elas tinham pelo menos 500 mil de volumes, né? Então, para vocês terem uma ideia do significado disso. Aí houve, então, eu tenho que falar um pouquinho mais rápido, a invasão mongol. A invasão mongol também, um dia nós vamos comentar, podemos fazer um comentário específico de geopolítica e filosofia, né? E falar um pouco dessa invasão mongol, Gengis Khan. Quem invade, quem ocupa a Babilônia não é o próprio Gengis Khan, é o neto dele, né? Kublai Khan, né? E aí tem conflitos, evidentemente, né, com o Império Muçulmano, mas o conflito maior vai acontecer a partir de 633, com Omar, e também com o Império Persa. Ali vai ter bastante conflito, inclusive Omar vai ganhar uma batalha, não é? Que é uma batalha que vitimou aí muitas pessoas. Ele tinha um exército 6 vezes menor do que o exército persa, mas ele acaba vencendo. Uns dizem que por força de Alá, que conduziu, não é? Mas eu prefiro acreditar aí na força da estratégia militar que esses caras tinham bastante desenvolvido. Então, nós tínhamos ali, aí consolidou, né, o Império Islâmico, e depois vem o Império Otomano, né, que nós já vimos também, quando vimos do Egito, quando vimos na Síria. Por que a gente tem que repetir isso? Porque é o mesmo império que tomou vários países. Então, a parte da história que eu comento isso, vocês já ouviram em outros momentos. Então, ali por volta de 1500, 1510, os otomanos se consolidam. Aí vira aquilo que se chamou da Arábia Otomana, né? Toda a região ali, ela é de um povo que foi arabizado, né? Tinha os árabes de raízes, que são os árabes da Península Arábica, que nasceram na Arábia Saudita, por ali. Aqueles são os chamados árabes originais. Depois o resto foi arabizado, né? A língua, né? Quando você tem um império, há um livro de uma amiga minha, ela foi editor do Cadernos do Terceiro Mundo, professora da UFRJ, quando o árabe era a língua falada oficial no mundo, né? Eu fui com ela para a Palestina, a memória agora me... Ela foi editora junto com Neiva Moreira do Cadernos do Terceiro Mundo. Esse livro trata, inclusive, dessa questão, né? O árabe foi, apesar do império não impor a língua,
quando os documentos, as moedas cunhadas, as normas, as orientações, os discursos, são todos falados numa língua, o povo local aprende essa segunda língua. E, a partir de um certo momento, ela acaba sendo a língua preponderante, né? Em alguns países, como a Índia, por exemplo, o inglês é a segunda língua, mas não conseguiu se matar a língua local, né? O hindu. Bom, o Iraque mais moderno, vamos dizer assim, o Iraque, já estamos entrando aqui, então, já no século XX, porque fica o Império Otomano, tudo isso, e o mesmo modelo do Egito, o mesmo modelo da Síria, a Inglaterra, então, impõe para que a Inglaterra, vamos lembrar aqui, do acordo Sykes-Picot, que dividiu lá o Oriente, então a Inglaterra fica com vários países, e ficou com o Iraque, né? E ela domina o Iraque. E já vinha explorando o Iraque, inclusive, desde o começo do século XX. Ali já começa a aparecer, eles tinham uma empresa, 1920, não é tão no começo assim, né? Quando a Inglaterra funda uma empresa petrolífera com sede em Londres, mas que leva o nome de Iraque Petroleum, etc., Company, né? Eles é que exploram aquele petróleo naquela região. Então, o Iraque cria, em 1920, ou a Inglaterra no Iraque, cria um modelo, né? O rei reina, mas não governa. Então, eles criam lá uma monarquia fantoche, né? E fazem lá um simulacro de referendo, como se em 1921 houvesse justiça eleitoral, estrutura para fazer referendo, mas diz aí a história que 96% dos que votaram nesse referendo quiseram elevar um cidadão chamado Faisal à categoria de rei do Iraque, né? Da antiga Babilônia, Faisal I, né? E é um rei fantoche. Depois ele vai abdicar para um filho dele de 4 anos, Faisal II, que posteriormente será assassinado e tal. Isso não vamos entrar nesses detalhes, mas o importante aqui é que a monarquia é uma estrutura governamental absolutamente decorativa. Então, é um modelo, é um governo, entre aspas, que vivia sobre o Império Otomano, né, mas era vassalo, né, da Inglaterra, do Império Inglês, que na época era o maior. Aqui também fazendo um registro. Esse império da dinastia Omíada ou Umayyada, ele foi, na época, como vive no Egito, o maior do mundo em expansão territorial. E aí depois, hoje, já no ranking, vamos dizer, dos impérios maiores, ele ocupa hoje o 5º lugar. Mas 15 milhões de metros quadrados ocupado, meu amigo, são 2 Brasis. Você imagina você administrar isso numa época que não tinha telefone, telégrafo, internet. O sultão otomano, ele tinha que nomear governadores locais, né, a partir de chefes e líderes tribais. Isso também levou a uma característica nos povos árabes que vigora no Egito, que vigora na Líbia, que vigora na Síria, de um país bastante fragmentado, com bastante etnias, com bastante famílias dominantes. E não é fácil você unificar isso, né? Bom, a partir daí, nós vamos viver um momento também de surgimento de uma consciência que posteriormente vai ser chamada de pan-arabista, que significa, olha, não é possível, nós somos hoje já um povo só, uma tradição só, né? Falamos uma mesma língua, temos uma mesma história, costume, culinária, etc., por que nós estamos tão fragmentados? Então, isso é embrião, inclusive, para futuramente, na década de 60, como veremos semana que vem, nós vimos a ter uma consciência mais do que pan-árabe, uma consciência mesmo revolucionária, uma consciência até de perspectiva socialista, que é quando, então, o Partido Socialista Árabe-Sírio, que já vimos na Síria em 47, ele foi fundado, só que ele é um partido pan-árabe, ou seja, ele surgiu na Síria, mas ele tinha o seu braço no Iraque, tem o seu braço no Líbano até hoje, disputou a eleição no Líbano, né? Agora em maio, fez uma cadeira, 2, né? De 120 vagas, né? Então, esse é o quadro do início dessa monarquia, né? A independência dos otomanos do Iraque ocorre em 19. Em 1920, todos nós sabemos, já vimos, ocorre o Tratado de Sèvres, né?
Esse tratado é o que homologa na antiga Sociedade das Nações, ou Liga das Nações, é a mesma instituição, precursora, antecessora da ONU. Essa sociedade, em 1920, faz, então, o chamado acordo e reparte entre os vencedores da Primeira Guerra os espólios do Império Otomano, né? E aí nós já conhecemos aquelas divisões, isso já vinha lá desde 1916, no acordo Sykes-Picot. Mas a independência formal da Inglaterra, vamos por aspas, ocorre em 1932. Né? Aí, então, vamos dizer, o Iraque ganha uma maior um pouco autonomia, e aí já quem governa é o filho desse Faisal II, que é um tal de Razi, que também vai ser assassinado, porque há um conflito muito grande, né? A partir de... E aqui eu quero fazer, então, um parêntese, a doutrina Eisenhower, 1957. O que constituiu essa doutrina Eisenhower? Vale a pena um comentário, né? Eu já mencionei no Egito que o Egito tem dificuldade em romper também com os Estados Unidos por causa de uma ajuda anual de 2 bilhões de dólares. Meu amigo, isso não é pouca coisa, né? É muito dinheiro, que é o mesmo dinheiro que Israel recebe todos os anos dos Estados Unidos desde 1948. Né? A doutrina Eisenhower começa, como havia uma expansão da União Soviética, uma presença forte lá no Oriente Médio, nesse período, Nasser era muito amigo, muito ligado, né? Eisenhower faz, em 1957, emite orientações para a sua política externa de que todos os países no mundo que estiverem ameaçados, eles diziam assim, né, pelo comunismo, que onde ele fala isso é assim, olha, qualquer país onde o seu povo esteja se levantando contra os Estados Unidos e vá se tornar anti-imperialista, contem conosco para jogar dinheiro o que for preciso. Ou seja, a partir de 57, há uma clara orientação de que parte dos impostos dos estadunidenses, dos cidadãos dos Estados Unidos, seria mesmo para financiar a expansão do seu império, não só para defender as suas indústrias, o seu Way American Life, mas também para defender a questão das reservas e trazer o petróleo para sustentar essa máquina de guerra. Então, a partir daí, vai acontecer um fato interessante. E nós vimos que a Síria, junto com o Egito, fundaram a RAU, República Árabe Unida, 58, veja, um ano depois que o Eisenhower emite a sua doutrina. E aí o que é que os reacionários, os anticomunistas, o pró-Estados Unidos fazem? Né? O Iraque, né, que estava nessa órbita dessa influência, vai fazer uma federação, uma chamada União Árabe com a Jordânia, com a Transjordânia. Já era 1958, já era o rei Hussein, que é pai desse que hoje governa, né, que é o Abdullah, né, que é totalmente pró-Estados Unidos. Né? O rei Hussein era um reacionário, ele ficou famoso pelo massacre do Setembro Negro, em 1973, que matou milhares de palestinos lá na cidade de Amman. Né? Então, já nessa época, o Hussein ele faz esse acordo com esse Razi, né, que é o filho do Faisal II no Iraque, e formam, então, essa União Árabe para combater a RAU. Né? É claro que isso não vai dar certo. Bom, e aí nós chegamos... Jane, eu queria só lembrar que a segunda parte do seu comentário também é sobre esse tema, para o nosso público que está chegando agora, que aumentou bastante a audiência aí, desde a hora que você começou. Você está assistindo ao comentário do sociólogo, escritor e analista internacional Lejane Mihan. Ele está comentando a primeira parte dessa pesquisa dele sobre o significado do Iraque na geopolítica do Oriente Médio. Ele está concluindo agora, daqui a pouquinho a gente tem o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, que também é nosso comentarista e vai falar sobre a atualidade política do Brasil e do mundo. Lejane, para concluir. Concluindo, então, um abraço aí para o Samuel, que já entrou na sala de debate. Nós vamos chegar na República, né, a partir de 1958. Então, o que eu vou comentar na semana que vem? Eu vou comentar esta República de 58, que vai acontecer muitos golpes palacianos até 68. A partir de 68, um ano depois da Guerra dos 6 Dias, né, que
os conflitos que tem lá contra Israel e tal, o Iraque participa de todos eles, né? Ao lado dos árabes, claro. A partir de 68, o Partido Socialista Árabe, Baath, surgiram na Síria, vai tomar o poder. 79 vai ter a era Saddam Hussein, né? E a partir de um ano depois, 80 até 88, nós vamos falar da guerra que o Iraque fez contra o Irã. Né? Interessante que quando o Saddam era amigo dos Estados Unidos deu todo o apoio, né? Aí para bombardear a recém-criada República Islâmica do Irã em 79, em 80, o Iraque aceitou ser instrumento dos Estados Unidos para bombardear o Iraque durante 8 anos. Depois, quando ele mudou de posição, ele virou inimigo e foi atacado. Vamos falar da ocupação do Kuwait em 1990, exatamente no dia 2 de agosto, né, que foi o pretexto para a primeira invasão e a primeira agressão ao Iraque em 91. Nós vamos falar também da segunda agressão em 2003, né, que ela dura 8 anos, e vamos concluir com essa fase do Iraque atual. O Iraque que pediu em 2011 para as tropas dos Estados Unidos saírem, né, já não sob o governo Obama, que demorou 3 anos para atender a esse. Obama foi eleito com a política de tirar as tropas do Iraque, mas não cumpriu, né? Demorou 3 ou 4 anos para retirar. E aí do Iraque atual, que integra o arco da aliança. Então mas o comentário da semana que vem vai ser emocionante, cheio de guerras, e vamos falar da atualidade geopolítica. Lejane Mihan, é o seguinte, é aula sim, nós temos o maior orgulho de tê-lo aqui com a gente, e na próxima semana a gente aguarda com muita ansiedade para falarmos sobre esse tema que ainda está muito vivo em todos nós. Né? Muito vivo. Um grande abraço e um prazer tê-lo aqui com a gente. Conversamos aqui com o sociólogo, escritor e analista internacional Lejane Mihan, que comentou o significado do Iraque na geopolítica do Oriente Médio